Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta agora para fazer um alerta para vocês que nos acompanham. Ontem o FRAC, o Comitê de Monitoramento de Resistência de Fungos a Fungicidas, acabou divulgando que já começaram a aparecer as resistências à carboxamida, a única molécula que ainda não era resistente à ferrugem. Alguns problemas já começam a ser detectados. Aqui comigo, Carlos Alberto Forcellini, professor da Universidade de Passo Fundo, para explicar para a gente direitinho o que significa isso e o que fazer diante dessa situação. Professor, bem-vindo, obrigado pela participação. Como é que a gente pode entender essa informação do FRAC emitida ontem, né? É muito recente essa informação, mas como é que a gente pode entender? Obrigado a todos pela oportunidade, é sempre bom a gente poder esclarecer essas questões, porque elas são muito importantes para a agricultura do Brasil, para a cultura da soja. E, de fato, é uma notícia muito recente, foi divulgada ontem, e o que ela diz? Que em algumas, ou pelo menos uma amostra, coletada na safra passada, de amostras de soja com ferrugem, se detectou uma alteração no comportamento do fungo em relação aos fungicidas chamados de carboxamida, que é um grupo químico recentemente lançado que está presente em alguns produtos disponíveis no mercado hoje e também é a base em termos de controle para alguns produtos que estão entrando no mercado agora nos próximos tempos, né? Então é uma notícia que preocupa na medida em que afeta um grupo químico que ainda não tínhamos relato de resistência no Brasil. E qual é o que significa essa constatação? Significa que é possível que em algumas partes do Brasil a gente já tenha uma população de Phacopsora, o causador da ferrugem asiática da soja, com uma menor sensibilidade ao fungicida. Não é o que a gente chama de uma resistência completa, mas uma diminuição na sensibilidade do fungo ao produto. O que significa isso em termos práticos? Que é possível que em algumas situações de uso o controle esperado ou tradicionalmente obtido pelo fungicida seja inferior numa situação em que esse mutante com menor sensibilidade esteja presente. Então, é uma preocupação grande, mas que não se pode generar na medida em que é apenas um primeiro relato, né? Deve-se analisar qual é a amplitude que essa alteração vai adquirir em nível de Brasil. Antes da gente falar dos detalhes, antes de falar o que fazer, só para a gente entender, a carboxamida era uma das poucas moléculas existentes que ainda não tinha apresentado resistência, até porque é muito recente, né? As demais moléculas que já estão no mercado já têm essa resistência? Os três principais grupos de fungicidas utilizados no controle das doenças da soja, especialmente a ferrugem, são os triazóis, as estubirulinas e as carboxamidas. Todos eles são específicos, agem num único ponto, em uma única enzima do fungo-alvo. Para os triazóis, nós já temos um histórico de 10 anos de resistência no Brasil, já começou bem antes. Para as estubirulinas, nós temos um histórico mais recente, de 3 a 4 anos. Então, as carboxamidas, desses três grupos químicos, por ser o mais recente, não havia ainda nenhum relato, em nenhuma parte do Brasil, de qualquer alteração. E esse relato, então, passou a existir a partir de uma amostra que está na safra passada. Com certeza, as próprias empresas e alguns também pesquisadores estarão fazendo nessa safra 2016-17 coletas de plantas e análises para verificar se a ferrugem nas suas diversas regiões tem já a presença desse mutante resistente. Então é algo novo ainda, mas não sabemos avaliar a amplitude e a dimensão que ele poderá adquirir. O que aconteceu? O que pode ter acontecido, professor, para perder essa resistência? Essas alterações geralmente se dão por mutações. O fungo, alvo do fungicida, ele passa por uma alteração onde uma pequena mudança no seu código genético faz com que o fungicida muitas vezes não consiga mais encaixar na enzima na qual ele atuava inibindo. No caso, por exemplo, das carboxamidas, elas inibem uma enzima chamada succinato desidrogenase, que é uma enzima respiratória. E essa enzima sendo afetada compromete a utilização do oxigênio pelo fungo, consequentemente compromete a produção de energia. E sem energia o fungo entra em colapso. Então, a carboxamida é um grupo químico altamente efetivo no controle de doenças em soja, especialmente ferrugem. Mas a partir dessa constatação, o que pode ser? É possível que na prática esse controle da ferrugem passa a ser visto num nível diferente, a partir do fato de que o fungo mudando
mutando o local de ação, chamado sítio de ação, o fungicida terá mais dificuldade de se encaixar nesse ponto, então a eficiência ou a sua eficácia será em parte comprometida. Era uma situação que já era esperada, como as demais moléculas, já se esperava que isso acontecesse, ou foi cedo demais, poderia ter uma ação mais prolongada? Todo fungicida que age no único ponto do metabolismo do fungo, todo produto específico, está sujeito à resistência. E isso, de certo modo, era esperado. A questão é sempre uma situação assim, de quanto tempo levará para essa resistência aparecer. No caso das carboxamidas, talvez esse tempo fosse algo em torno de 5 anos. Nós temos os produtos no mercado há menos do que 5 anos, mas o fato é que apareceu. Então, não vou dizer para você que não era esperado, havia esse risco, tanto é que há políticas de uso de carboxamidas que não podem ultrapassar 2 tratamentos por safra, de que esses produtos sempre sejam formulados em combinação com outros ingredientes ativos, justamente para reduzir essa tendência à resistência. Professor, o que fazer então agora? Como é que o produtor precisa agir? Ou qual é o alerta, qual é a atenção que ele tem que ter a partir de agora? Tem coisas que a gente diz o seguinte, que o produtor não deveria fazer e coisas que ele talvez a partir de agora tenha que fazer mais ou tenha que enfatizar mais. Por exemplo, o que a gente não recomenda que se faça? Que se aumente o número de tratamentos com os produtos que estão sujeitos a essa resistência. Porque se nós aumentarmos o número de aplicações, passarmos daquelas 2 que são definidas como recomendações, nós vamos intensificar o problema. Uma outra questão também que deve se evitar é, na medida que um produto eventualmente enfraqueça, evitar a ideia de aumentar a dose. Para esse tipo de resistência, para esse grupo químico, a dose não pode ser aumentada, caso contrário ela vai potencializar mais a resistência. Então os principais cuidados é o seguinte, não aumentar a dose desse fungicida, não aumentar o número de aplicações e, por outro lado, para a gente poder proteger esses compostos e permitir que eles continuem sendo úteis para a cultura da soja por mais tempo, já que essa é uma redução de sensibilidade, não é uma perda totalmente do controle. Então, sempre procurar combinar mais ativos diferentes para que a gente mantenha o produto funcionando, mesmo que em parte, e mantenha um controle satisfatório sobre a doença. Quando eu falo combinar, significa assim que as indústrias possam desenvolver produtos comerciais contendo mais ativos na sua composição. Hoje nós temos assim geralmente 2 ativos, desenvolver mais misturas triplas, isso ajuda a diminuir a pressão do fungo sobre o fungicida. E também em nível de campo, procurar combinar produtos, alternar fungicidas diferentes no sequenciamento das aplicações para que a gente possa ter um controle seguro. Isso falando dos fungicidas, mas é lógico, esses pontos que nós vamos talvez perder devido a essa questão da adaptação do fungo, a esse menor controle talvez das carboxamidas desse momento em diante, deverá ser buscado com outras estratégias. Então nós vamos ter que fazer um manejo mais integrado para otimizar isso aí. Por exemplo, inserir mais as cultivares com resistência à ferrugem nas nossas lavouras, ter mais a presença delas, isso ajuda muito. Outro ponto, normalmente a ferrugem é mais grave, ela é mais séria à medida que a safra fica mais para o seu final. Então, trabalhar talvez muitas vezes com precocidade de cultivares, manejando a época de semeadura mais cedo, tentando um escape desse problema na sua fase final. Do ponto de vista também de lavoura, obedecer muito a questão do vazio sanitário, manter a lavoura limpa, sem a presença da soja guacho e tiguera, isso é fundamental. Outro ponto também importantíssimo é evitar a safrinha, porque a safrinha mantém o inóculo, aumenta a presença do fungo para safras posteriores e bota mais pressão em cima do fungicida. Só lembrando que o número de aplicações de cada fungicida não deve ultrapassar 2 por ano na mesma cultura. Então, se a gente tem safra e safrinha, muito isso passa para 4 ou 5 aplicações. Então, é demasiadamente pesado do ponto de vista de forçar a barra em cima dos fungicidas. Também, se a gente for pensar assim, os nossos programas de manejo também vão ter que ser alterados para ajudar nesse processo. Por exemplo, vai ser necessário a gente começar mais cedo, provavelmente com as aplicações, trabalhar de maneira mais preventiva do que curativa, adicionar os reforços que serão necessários, os intervalos da aplicação também vão ter que ser, de certo modo, mais curtos para que a gente consiga manter o nível de controle, sabendo que talvez o fungicida não vai entregar toda aquela eficácia que costumava entregar.
Então a aplicação vai ter que ser muito bem feita. Tudo isso vai ter que ser melhorado para que esse conjunto de estratégia vai ter que ser melhorado para que a gente possa suprir aquela diferença que poderá ser gerada por essa redução de sensibilidade. Quando o senhor fala de rodízio, né, de atuações dos fungicidas, são os multissítios, por exemplo, ou não? O rodízio pode ser, por exemplo, assim, alternar grupos químicos diferentes, por exemplo, carboxamida com outras misturas que contêm grupos químicos diferentes. E o multissítio, sem dúvida alguma, é uma ferramenta muito útil. As misturas contendo multissítios, os tratamentos contendo multissítios, eles são muito importantes na medida em que o multissítio tem baixíssimo risco de resistência, já comprovado pelo seu uso há mais de 50 anos em outras culturas, como o setor de HF, por exemplo. Então, os multissítios têm no seu uso uma segurança, eles transferem uma segurança de que mesmo com essa resistência ou mesmo com essa redução de sensibilidade, se consiga um controle satisfatório da doença, se mantém as expectativas de produtividade que o produtor tem, que a sociedade brasileira precisa, e ao mesmo tempo a gente preserva as moléculas que hoje funcionam ou que funcionam parcialmente para que elas possam ser úteis para o futuro. Isso é importantíssimo na medida em que o surgimento de novas moléculas químicas, ativos diferentes, é um processo caro, demorado, muitas leva 10 anos para o seu desenvolvimento. Tem todo o processo burocrático de legislação do Brasil, que também é um processo lento que dificulta a introdução de novos compostos. E o que a gente sabe, por exemplo, é que talvez a gente venha a ter moléculas novas talvez um espaço de tempo aí de 7, 8 anos pela frente, só daqui 7, 8 anos. Então, nós vamos ter que trabalhar num cenário de doença em soja com os produtos que nós temos na mão agora, com alguns que vão entrar na sequência, mas que têm os mesmos grupos químicos, então são sujeitos aos mesmos problemas de resistência. Então, nós temos um desafio grande a médio prazo aí na cultura da soja, que é manter a sua sustentabilidade numa ameaça grande com a ferrugem e outras doenças, com produtos ameaçados pela resistência. Só para a gente encerrar, professor, qual que é a mensagem para o produtor nesse momento? Para ele pode dormir tranquilo e fazer toda essa sequência de cuidados, ou é um momento já mais preocupante aí para o setor? Eu acredito que a informação ela traz preocupação para todos, ela traz preocupação para o mercado, para o produtor, para o técnico, para o país. Não dá para negar, o nosso Brasil, imagina o que a cadeia produtiva da soja representa. Se a gente perder 1%, 5%, 10% disso, olha quanto isso vai impactar no PIB do país, no PIB da cultura como um todo. Mas, por outro lado, também não vamos nos, digamos assim, desesperar, porque existem formas de manejo que nós podemos otimizar para compensar isso. Não sabemos até o momento qual é a extensão dessa redução da sensibilidade poderá ser. A gente sabe que esse grupo químico em outras culturas do mundo, onde o problema aconteceu, normalmente não é uma resistência completa, é uma resistência parcial. Então, não se perde totalmente os fungicidas. Então, é preocupante a informação em nível geral, mas eu diria assim que se nós trabalharmos corretamente o manejo, agregando mais estratégias, usando melhor os produtos, combinando mais ativos, nós temos condições de seguir em frente com bom controle dessa doença que ameaça muito a cultura da soja, que é a ferrugem asiática. Tá vendo então? Fica então o alerta para você, produtor, se informe, entenda bem o que está acontecendo. É um alerta que é recente, a gente não sabe exatamente a extensão desse problema ainda, mas já está começando. Então vamos prestar atenção e cuidado aí para fazer o bom manejo para evitar que essa resistência à ferrugem ela se prolongue. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com outras informações direto da Expo Direto 2017.